Pais, irmãos, desde já eu gostaria de parabenizar todos os pais presentes, parabenizar aqueles também que não têm os seus pais presentes, mas que sem dúvidas oram pelos seus pais, que desejam muito que seus pais sejam convertidos e venham à casa do Senhor, que possam estar na casa do Senhor junto com você em algum ano. Parabenizo você também que já teve o seu pai, assim como eu, e viveu com seu pai e desfrutou da graça que é ter um pai, que hoje agradece a Deus porque seu pai foi tomado também para si. Parabenizo você também que não teve coragem de vir à casa do Senhor. Por ver tantas pessoas com seus pais, mas que você ora pelo seu pai para que ele volte aos caminhos do Senhor, que você possa ter essa graça novamente alcançada, de ver o seu pai quebrantado diante do Senhor. E o desafio para mim hoje, de pregar sobre dos pais, não poderia ser diferente. A gente vai falar sobre uma família que é usada como uma ilustração de Cristo, uma parábola contada pelo nosso Senhor, uma das mais conhecidas. E eu não estou aqui para inventar roda, eu não vou contar novas versões ou novas visões sobre essa história, você já conhece muito bem essa história. Mas eu gostaria de pedir sua atenção, sua total atenção à palavra de Deus, à santa palavra do nosso Cristo, que tanto tem a falar ao nosso coração. Que você seja edificado pela palavra de Deus nessa noite, como eu fui enquanto estudava durante toda a semana esse texto. Queria pedir que você abrisse no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, para que a gente possa ler primeiramente os versos 11 e 12. Depois a gente vai avançar mais um pouco, mas nesse primeiro momento somente os versos 11 e verso 12. Lucas 15, 11. Diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Verso 12. O moço, aliás, eu já li o 12, perdão, vou ler novamente. O moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Muito provavelmente você já viu esse texto, você já leu essa história, você talvez já tenha ensinado aos seus filhos e trabalhado de diversas maneiras esse texto, mas eu te peço que você tenha total atenção, para que através desse texto nós possamos ver o amor de um pai gracioso por seus filhos perdidos, para que a gente possa compreender o amor desse pai que resgata o seu filho e que aceita o seu filho desviado, o seu filho rebelde, até aquele filho que já está em casa. Vamos ter um momento de oração agora. Santo Deus, amado Pai, o Senhor que é o Pai dos pais, o bendito Pai de amor, Pai bondoso, como cantamos hoje aqui, o Pai santo, que repreende os seus filhos, que ama os seus filhos, que aceita o seu filho arrependido. Pai, te pedimos que através da Tua palavra nós sejamos confortados, consolados e confrontados também em nossos pecados. Que o Senhor não nos deixe voltar para casa da mesma maneira que chegamos, mas que possamos amar mais o Senhor, amar mais o Teu Evangelho precioso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria que você olhasse para o contexto dessa mensagem, dessa parábola. Eu já disse, isso é uma parábola de Cristo. Essa não é uma família real com pessoas reais, mas Cristo inventou essa história com um contexto específico. Olhe para os versos 1 e verso 2 desse mesmo capítulo de Lucas. Diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Olha o cenário. Tem 2 grupos bem claros aqui. De um lado você vai ter os publicanos e pecadores, e eles estão onde? Sentados na mesa com Jesus. Eles estão calados, ouvindo aquilo que o mestre tem a lhes ensinar. E de outro lado, você vai ter os fariseus e os escribas, que estão simplesmente criticando. Pessoas que estão murmurando. Murmurando contra quem? Contra o primeiro grupo? Contra os publicanos e pecadores? Não. Eles estão criticando o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo o quê? Ele come, ele se assenta com esses pecadores, com esses imundos aí. Então as críticas deles eram direcionadas a Jesus Cristo e não a outro grupo. E pensando nisso, Cristo vai se defender, mas antes dele se defender eu preciso que você entenda por que é tão séria a crítica deles aqui. Eles não estão criticando simplesmente uma questão sanitária, uma questão de higiene. Há toda uma questão moral e cultural, uma questão histórica envolvida ali. Aqueles homens, os fariseus e os escribas, eles estavam criticando os publicanos e pecadores porque para eles
Você está no mesmo canto que um publicano e que um pecador. Era como você abrir uma porta na sua alma para que toda uma legião de demônios entrasse. Como assim? Se ele senta numa cadeira, numa mesa, se ele está num local em que foi primeiro habitado por um samaritano, e ele senta naquele local sem fazer o seu asseio, sem lavar suas mãos, ele está tocando em toda a impureza e toda a imundícia daquele homem que estava ali antes dele. E para aquele contexto, isso era uma contaminação absurda. Então, o que Jesus estava fazendo ali, ele que dizia ser o Filho de Deus, o Messias enviado, e agora ele estava na mesma mesa que tinha publicanos e pecadores, ele está dizendo, os fariseus olham para aquela situação e dizem, Jesus é tão impuro quanto esses homens. Que audácia de Jesus, ele está junto desse povo sujo, esse povo imundo. Então, para eles, isso tinha um peso muito grande. Mesmo que para a gente, olhando esse texto, não pareça nada demais, não escandalize a gente pela leitura, mas para aqueles homens, aquilo era muito pesado. Aquilo era uma afronta muito grande. E é por isso que Jesus conta 3 histórias para se defender. E você sabe quais são as histórias, não sabe? Eu queria pedir a ajuda de vocês para lembrar os nomes dessas parábolas. Vocês me ajudam? Qual a primeira parábola que Jesus conta? A ovelha perdida. A segunda, dracma perdida. E a terceira? Ele não contou nenhuma das 3. Eu sei que vocês já devem estar jogando pedra em mim, mas é sério. Vamos olhar para o texto. Olha para o verso 4. Como é que começa o verso 4? Vamos ler juntos? Bota o verso 4. O verso 4. Qual dentre vós... Pronto, até aí. A parábola é sobre quem? Um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma delas. Não é sobre a ovelha perdida, é sobre um pastor de ovelhas. Vamos agora para o verso 8. Olha o que o verso 8 diz. Não é sobre a dracma perdida. É sobre a mulher que tinha dracmas e perdeu uma. Essa mulher que é o personagem principal e vai buscar as dracmas. Agora no verso 11, que a gente leu no começo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O homem é o personagem principal. O pai é o personagem principal. Eu sei, a intenção da sociedade bíblica foi ótima. Eles queriam ajudar a gente a entender melhor o texto, mas o personagem principal é sempre o pastor, a mulher e o pai. Essas 3 figuras apontam para o próprio Cristo, apontam para o próprio Deus que recebe aquele perdido, que vai buscar com seu amor gracioso aquele que estava perdido. Então, da próxima vez que você ler esses textos, perceba o amor de Deus. Não simplesmente o personagem que a gente pensa que é o principal, mas o próprio Deus, que de fato é o personagem principal dessas parábolas. Então, através dessa terceira parábola, a parábola do pai gracioso, do amor do pai, a gente vai perceber o amor de um pai gracioso por seus filhos perdidos. E esse é o nosso tema, o amor de um pai gracioso. Para que a gente possa entender melhor esse texto, a gente vai olhar para ele em 3 momentos bem distintos. Primeiro, a gente vai olhar para a conduta do filho mais moço, depois a gente vai ver a conduta do pai, e depois a gente vai ver a conduta do filho mais velho no final da parábola. Primeiro, nos versos 11 até a primeira parte do verso 20, a gente tem a conduta do filho mais moço. Olhe para os versos 11 e 12 novamente. Depois que ele pede ao seu pai, o seu pai faz o quê? Lhe repartiu os haveres. Você sabe tanto quanto eu, que para você receber a herança de um pai, normalmente é quando o seu pai está morto. Mas o que estava acontecendo aqui nesse texto era que o filho já estava matando o pai antes mesmo do pai morrer. Ele estava pedindo ao pai que lhe desse uma herança que ainda não lhe era cabida. Ele estava pedindo que o pai já desse aquilo que ele só ia receber quando o pai morresse. Ou seja, ele estava matando o pai dele. Ele estava dizendo assim, pai, eu quero tudo que o Senhor pode me dar, mas eu não quero estar perto do Senhor. Eu quero as bênçãos que vêm do Senhor, os tesouros que vêm do Senhor, mas eu não quero ficar na casa do Senhor. Eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero seguir os meus próprios caminhos, porque eu sei o que é bom para mim. O Senhor não. Aqui em casa eu estou preso, mas quando eu for lá fora, com todas as bênçãos do Senhor, mas sem o Senhor, aí sim eu vou saber o que é viver. Você percebe o quão sério é isso? Aquele filho estava de fato matando o seu pai. Mas sabe o que é mais estranho? Além da conduta do filho de praticamente matar o seu pai, o pai não faz nada. Você já viu no verso 12, ele diz assim, e ele lhes repartiu os haveres. A gente pode pensar que há normalmente 2 tipos de pai. Se você pensa no seu pai, e o seu pai é mais daquele tipo durão, que ele gritaria em você e diria, você está doido? Você vai sair de casa? Não, minha casa, minhas regras. Enquanto estiver debaixo do meu teto, vai ser do meu jeito.
esse pai não parece com esse primeiro pai. Pode talvez ter o segundo pai, que talvez seja mais o tipo de outros pais aqui da igreja, que diriam, olha filho, com calma. Eu discordo de toda a sua conduta, eu discordo do seu pedido, eu sei que isso vai dar errado, mas ainda assim eu vou lhe dar para que você tenha suas experiências, para que você quebre a cara por você mesmo e depois perceba que estava errado. Mas nenhuma dessas duas condutas parece ser a do pai aqui. Ele não faz nenhum discurso, ele não fala uma palavra sequer para o filho. Ele diz simplesmente que lhe repartiu os haveres. Qual dessas reações parece a do pai? O que grita ou calmo? Nenhum. Para os fariseus e escribas que estavam ouvindo essa história, eles já estavam morrendo de raiva do pai. Que pai é esse? Que dá tudo que tem para um filho doido desse? Um filho rebelde que matou o pai na cabeça dele e o pai não faz nada? Os fariseus já deviam estar revoltados ouvindo Jesus contar essa parábola. Mas o que acontece em seguida? O filho, ele passa a viver de acordo com seus próprios prazeres. Olhe para o verso 13 até o verso 16. Diz assim o texto: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Foi isso que aconteceu com o filho. Ele pegou tudo que tinha do pai, toda a sua herança, e gastou de acordo com seus prazeres, e o texto vai dizer que não passaram muitos dias e acabou. Acabou toda a riqueza que o pai tinha lhe dado, ele esbanjou. Aquele filho se afogou nos seus próprios prazeres, de modo que nada restou. Ele pensava que era autossuficiente, que ele ia conseguir administrar bem. Ele pensou que talvez conseguisse manter o nível que tinha na casa do pai, se tivesse o dinheiro que o pai tinha. Mas ele não conseguiu. Ele se afogou de tal forma que ele foi parar na lama dos porcos. E o texto é bem claro. Nem as alfarrobas dos porcos ele conseguia comer. Não sobrou nada. Aquele menino que antes tinha todos os manjares do seu pai, que tinha a mesa do pai, que tinha o banquete, a presença, os servos do pai, que ele tinha desfrutado de uma casa com fartura, agora passa fome. Ele está mendigando. Ele tem menos do que os porcos e está mais sujo que eles, moralmente, espiritualmente, ele está acabado. E o texto vai dizer dos versos 17 ao verso 20 o que acontece. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. É isso que acontece com o filho depois que ele percebe a mazela que a vida dele estava se tornando. Ele percebe o quanto ele tinha perdido, a loucura em que ele estava vivendo, a humilhação que ele estava vivendo. Ele percebe: eu não era humilhado assim quando eu estava em casa. A minha vida era muito mais tranquila quando eu estava perto do meu pai. O meu pai que me ajudava, o meu pai que me sustentava. Antes eu tinha de tudo, eu provava da graça, do cuidado, do carinho. E agora eu estou aqui nesse lamaçal. É isso que aquele filho tem sofrido. É nesse momento que ele decide, que ele percebe que ele não simplesmente pecou contra o seu pai, que já é uma grande ofensa, mas ele pecou contra os céus. É isso que o texto deixa muito claro. Sabe o que isso quer dizer? Que ele sabia da verdade, ele sabia o caminho que devia trilhar, ele sabia o que era honrar pai e mãe, como a lei já havia ensinado há muito tempo, e ele estava distante intencionalmente da sua casa, dos caminhos do pai. É nesse cenário que ele cai em si. Obrigado. Valeu. A gente continua. É nesse cenário que o filho cai em si, que ele tem esse arrependimento, que ele percebe que a sua vida, que já sabia da lei de Deus, estava muito distante do Senhor. Então aí ele reconhece que pecou contra o Senhor. Esse é o arrependimento que nós devemos ter. Não simplesmente o arrependimento daquilo que a gente faz de maneira horizontal. Eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra o meu próximo, mas primeiramente eu pequei contra os céus. Eu pequei contra o Senhor. Esse é o dilema desse texto. Você percebe o que está acontecendo aqui? Aquele filho é deplorável. Ele não merecia nenhum bem do pai,
mas o pai lhe dá sem reclamar, sem questionar. Simplesmente entrega o que tem de melhor para aquele filho gastar com bem entender. E isso acontece conosco também. Em diversos momentos da nossa vida, Deus é tão gracioso, que até quando nós somos rebeldes, quando nós viramos de costas para Deus, quando nós estamos de costas para a sua graça, Ele derrama a sua graça, o seu cuidado, a sua bênção sobre nós. Querido, eu quero te fazer uma pergunta e não precisa me responder, mas responda para o próprio Deus. Você tem agido como esse rapaz? Você em algum momento já pensou isso da sua vida? Talvez eu saiba conduzir melhor do que Deus. Talvez eu já esteja pronto. Deus, me dá todas as bênçãos que o Senhor tem para dar, porque eu já sei o que fazer. Eu já aprendi muito, eu já estou no seminário há 2 anos, eu já sei o que fazer da minha vida. Eu já posso conduzir os meus próprios passos. Se você tem vivido assim, se você tem caminhado como o filho pródigo errante nesse mundo, buscando os seus prazeres, trocando a casa do pai pelo seu luxo, pelos seus deleites, eu quero te dizer, assim como o filho voltou, ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de perceber, na casa do pai eu era muito bem tratado, na casa do pai eu tinha fartura de todas as coisas. Ainda é tempo de reconhecer que sim, pecamos contra os céus, que pecamos contra o pai, mas ele ainda está de braços abertos para os seus filhos. Vamos analisar a partir de agora a continuação do verso 20 até o verso 24. Agora nós olharemos para a conduta do pai, desse pai gracioso que é o foco dessa parábola. O verso 20 diz o seguinte: levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Você percebe que agora o foco da parábola não é mais o filho perdido, e sim o pai, que de fato é o centro e o começo dessa parábola. Agora os olhos da gente são chamados a atenção para o próprio Deus na história. O próprio Cristo contando como Deus age com os seus filhos perdidos. Olhe para as atitudes do pai, no verso 20 ainda, ele diz: vinha ele ainda longe quando seu pai avistou e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Nesse momento, acho que os fariseus ficaram estourando de raiva. Eles diziam: esse pai não fez nada quando o menino saiu, o menino gastou tudo, agora ele volta e o pai simplesmente abraça e beija, não reclama nenhuma vez. Esse pai não tem atitude, esse pai é mole desse jeito. Os fariseus estavam furiosos ouvindo essa história de Cristo. Os fariseus talvez dissessem: ele precisa de uma repreensão severa. Pai, coloque esse menino para trabalhar com os porcos mesmo. Bota ele como um escravo na tua casa e olhe lá se ele merece ser escravo, depois de tudo que ele fez. Mas o pai tem outra atitude. Ele age com amor. Ele não fala nada. Ele aceita o filho de volta. É esse o pai amoroso. É esse o pai que vai atrás da ovelha, como na primeira parábola o pastor. É esse o pai que, como na segunda parábola, a mulher vai atrás da dracma perdida. E agora na terceira, ele procura os seus filhos. Ele vai em direção aos arrependidos, aqueles filhos que querem voltar para a casa do pai. Esse é o pai amoroso. Esse é o pai gracioso que tanto ama o seu povo. Olhe para os versos 22 a 24. Aquele menino esperava uma reação diferente. Ele esperava que o pai simplesmente o castigasse por tudo que ele havia feito. Mas o pai faz uma festa na casa do pai. Há alegria e festa quando um pecador se arrepende. Quando o pecador se dobra de joelhos diante do Salvador. E esse pai demonstra o evangelho na prática. Ele diz: coloque a melhor roupa nele. Dê um anel, dê um par de sandálias e vamos matar um novilho aqui. Vamos fazer um churrasco para comemorar que esse filho voltou para casa. Por que ele faz isso? Porque aquele filho estava morto. Aquele filho estava morto em seus delitos e pecados e reviveu. Ele estava vagando nesse mundo de escuridão, mas ele percebeu lá na escuridão que ele havia provado da luz em casa, que ele havia experimentado da bênção do Pai. Ele estava perdido e foi achado. Irmãos, no começo da parábola, eu falei a vocês sobre isso. Aquele filho considera o seu pai como um morto, a partir do momento que ele pede a herança. Ele está matando o pai. Mas é o pai que diz agora: esse meu filho estava morto.
O pai sabia desde o começo. Quando o filho falou aquilo, pai, eu quero minha herança logo, o senhor já morreu para mim. O pai sabia, meu filho está morto. Meu filho está acabado. E agora esse filho volta para casa dizendo, pai, eu percebi que eu estava morto. E o pai fala, agora sim o meu filho está vivo. Agora o meu filho está de volta à casa do pai. Finalmente meu filho voltou a viver. Que alegria na casa do pai quando um pecador se arrepende. Quando um pecador recebe de volta esse abraço do pai carinhoso. Pais, sejam assim com seus filhos. Que você tenha esse mesmo cuidado. Eu sei que em diversos momentos, eu sou filho, eu sei que em diversos momentos a gente tem que ter essa repreensão do pai. Mas muitas vezes, o que o seu filho precisa é do cuidado amoroso de um pai. Talvez você possa dar a palmada depois. Talvez você possa dar o seu sermão depois, explicar por que ele errou, por que ele merece ser castigado e tudo mais. Mas muitas vezes o abraço, o beijo do pai amoroso, o carinho do pai gracioso são o consolo do filho que estava rebelde, do filho que estava perdido e foi achado. Às vezes, tudo que o filho mais novo, aquele irmão que sofreu, pecou, saiu para experimentar o mundo, que provou de todos os prazeres carnais, às vezes o que ele precisa é simplesmente o abraço. Um abraço como o pai amoroso fez. Um abraço e um beijo, não um apedrejamento, não uma porta na cara, não uma surra, mas graça. É graça que a igreja tem que oferecer. Antes mesmo da disciplina, que é lícita, que é bíblica, temos que oferecer a graça. Temos que mostrar o Deus amoroso, o Deus misericordioso que vem com amor, que vem com cuidado, que vem com perdão, que vem com abraço e beijo como um pai. Essa é a marca da igreja, essa é a marca do Deus da igreja, do Deus amoroso que tanto ama os pecadores arrependidos. Essa marca é o amor de um pai. Olhamos agora então dos versos 25 ao 32, a última conduta aqui nesse texto, a conduta do filho mais velho. Olha o que diz o texto. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você consegue imaginar esse cenário? O filho mais velho, que já estava na casa do pai, está lá no campo trabalhando e começa a escutar um som, uma JBL ligada dentro de casa, as músicas tocando, um cheiro de churrasco chegando, ele faz, oxente, o que é isso? Eu fui trabalhar e não tinha festa nenhuma. Estão comemorando o que aí dentro? Quando ele vai voltando, ele pergunta a um criado logo, que barulho é esse aí em casa? Que danado é isso que está acontecendo? Aquele irmão não estava muito favorável para essa alegria toda. Ele não era do time da alegria. Ele estava com raiva de alguma coisa, e quando ele descobre o motivo, certamente se torna bem pior. Ele pergunta a esse criado o que é que está acontecendo, e o criado diz, o teu irmão, aquele teu irmão do passado que pegou as bênçãos do teu pai, foi embora e gastou tudo, gastou com meretrizes, ele voltou, ele está bem, e ele, ao invés de ficar com o coração alegre, que bênção! Meu irmão voltou para casa, ele se enche de ira. E ele diz, eu não vou nem entrar em casa. Eu estou com tanta raiva que se eu entrar lá, eu vou desligar a JBL, eu vou ficar com raiva e vou gritar com todo mundo. Ele está com muita raiva no seu coração. Mas alguém entra nessa história. Quando aquele menino está irado, talvez ele estivesse pensando, o velho enlouqueceu, mandou matar o melhor cabrito, o melhor boi que a gente tinha aqui. Ele mandou matar. Ele recebe o próprio pai na sua frente. O verso 28 vai mostrar isso. O pai vai em direção àquele filho. Com as melhores intenções, o pai age com misericórdia e tenta promover reconciliação. É isso que diz o verso 28. Enquanto o filho se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas a ira daquele homem, a ira daquele filho mais velho, aparentemente era implacável. O verso 29 e 30 vão dizer que, em outras palavras, isso é loucura. Eu estou aqui todos os dias. Eu estou aqui obedecendo todas as ordens do Senhor, eu faço tudo.
e o senhor não me deu nenhum cabritinho para eu comer com o pessoal do racha. Eu não posso aproveitar nada e ver esse menino que gastou tudo e o senhor dá a melhor festa que eu já vi nessa casa. Como é que pode? Ele está completamente irado. Vem, esse teu filho, ele não chama nem de irmão, esse teu filho aí, ele volta para casa e aí ele tem as bênçãos, as melhores coisas. Tem alguma coisa errada. Talvez os fariseus estivessem dizendo, esse cara tem razão, está tudo errado, eu estou com o irmão mais velho mesmo, está tudo errado aí. Mas o pai gracioso resolve a situação do mesmo jeito que fez com o filho mais novo. Enquanto o filho mais novo foi abraçado e amado, o filho mais velho, que está com a sua ira, que está com a sua raiva, vai ser tratado da mesma forma. Olhe para o verso 31 e 32, o texto vai dizer, em outras palavras, o pai diz assim, filho, você já recebeu muito mais do que ele. Você está com inveja do seu irmão porque eu matei um boi aqui para fazer um churrasco. Você já ganhou muito mais do que ele. Você está comigo todos os dias. Tudo o que é meu é teu. Essa é a bênção de ser o filho que está na casa do pai. A gente desfruta desse cuidado. O pai parece que está dizendo ao filho assim, eu estou feliz porque o meu filho, o seu irmão, ele faz questão de dizer isso no último verso, o seu irmão estava morto, mas agora está vivo. O seu irmão é um dos nossos. Ele voltou para casa. Ele era um perdido, mas ele foi achado. O pai está dizendo, se alegre, não fique com inveja, se alegre. Ele voltou para a casa do pai. Ele voltou para onde ele nunca devia ter saído. Ele voltou para desfrutar o que você desfruta todos os dias com a minha presença, com o meu cuidado, com a minha bênção. Irmãos, o que o pai está fazendo aqui é tratar os dois corações. Você percebe o que estava acontecendo? Era como se o filho mais velho estivesse dizendo assim, pai, se eu soubesse que o senhor é besta desse jeito, eu tinha ido para o mundo também. Eu tinha gastado tudo também, porque o senhor vai me aceitar de volta. Era como se ele estivesse dizendo isso. Ele estava na casa do pai, mas o seu coração estava muito longe. Talvez o coração dele também estivesse lá na lama com os porcos. Talvez ele estivesse tão distante na mente, distante do pai, que ele preferia só as bênçãos do pai. Ele não estava na casa do pai pelo amor ao pai, mas pelo que o pai podia oferecer. Esse é o filho mais velho. Nenhum dos dois aqui é o certinho da história. Um aparenta ser o certinho mais arrogante, que diz, essa casa é minha, eu não quero esse menino que voltou agora. O outro é aquele rebelde, mas arrependido. Os dois grupos, os dois homens, precisam do cuidado do pai. O problema do irmão mais velho estava no seu coração. Ele estava na casa do pai, mas o seu coração não estava lá. Ele estava no que o pai tinha para oferecer. A conduta do irmão mais velho, ao se encher de ira, a ficar com tanta raiva, é como se ele dissesse de fato, pai, eu não conheço o Senhor. Pai, essa casa aqui é muito estranha para mim. Eu achava que para estar aqui tinha que andar na linha todos os dias. E o pai está mostrando, filho, não é por sua obediência. Não é porque você é certinho e anda nos meus caminhos que eu te abençoo. Mas é porque eu sou gracioso. O que o pai está mostrando é, tanto para o filho mais rebelde, quanto para o mais alinhado, a graça é a mesma. Ele é o mesmo Deus que generosamente cuida dos seus filhos. Esse é o Pai amoroso. Você percebe quão séria é a atitude desse irmão mais velho? Ele preferia ficar do lado de fora. Estando do lado de fora, ele estava sem a comunhão com seu irmão. Ele estava sem a comunhão com seu próprio pai. Queridos, que o nosso coração não seja tão duro. Às vezes a gente é dessa mesma forma. Enquanto a gente acha que a igreja só tem lugar para pessoas que são exatamente como nós. Pessoas que se vestem da mesma forma. Pessoas que pensam da mesma maneira. Não. A casa do pai é para filhos rebeldes como esse. É para filhos com coração duro como esse irmão mais velho também. Na casa do pai há espaço para os dois filhos. Há espaço para todos os filhos arrependidos. Não sejamos moralistas, irmãos. Nós não merecemos as bênçãos de Deus. Não é porque você faz o seu devocional todos os dias. Não é porque você não rouba no seu trabalho. Não é porque você faz isso, isso e isso. Isso é a sua obrigação. Não é por isso que Deus te abençoa e te faz próspero e te enche de graça. É porque Ele é gracioso. É porque Ele é misericordioso. É porque Ele é bom. É porque Ele é generoso. Não é por seu comportamento. Não é por sua inteligência. Não é por sua obediência, é pelo Pai. Ele é a razão de todas as bênçãos. A nossa principal bênção é ter o Pai conosco. É desfrutar desse cuidado do Pai todos os dias. É saber que o Pai se dignou a se humilhar e ir em direção aos dois filhos.
Tanto o rebelde que estava no mundão perdido, tanto você que nunca experimentou do mundão. Você nasceu, cresceu e foi criado na igreja. Você também foi abraçado pelo Pai. Da mesma forma. Você não é o favorito de Deus. Ele te ama da mesma forma que ama o pecador arrependido, o filho que experimentou todas as coisas. Diante disso, esse texto nos traz, no mínimo, 3 lições. E são essas 3 lições que eu quero passar aos irmãos aqui hoje. A primeira delas, a todos os filhos pródigos que estão na casa do Pai. E talvez você esteja pensando, bom, já escapei dessa, eu não sou filho pródigo, eu nunca saí da casa do Pai, nunca fui para o mundão, eu nunca experimentei de nada dessas coisas. Eu cresci na palavra, eu cresci na casa do Senhor, eu cresci na verdade, e eu sempre busquei a igreja, eu sempre fui um cara certinho, e pronto. Então essa primeira aplicação, essa primeira lição não é para mim. Mas ainda assim pode servir para você. Não importa o quanto você vagueie por esse mundo, não importa o quanto você tente fugir da presença do Senhor, não importa o quanto você tente procurar prazeres da carne, nada poderá preencher o seu coração. Nada. C.S. Lewis ele vai dizer, em suas palavras, que mesmo se todos nós experimentássemos todos os prazeres do mundo, todos, sem exceção, você colocou todos os prazeres no seu coração, ele diz que ainda assim ficariam sambando no seu coração. Ia ficar folgado. Nem todos os prazeres do mundo juntos podem preencher o vazio que há no nosso coração, o vazio que há na alma. Esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. Pela cruz de Cristo que preenche toda a necessidade da nossa alma. Somente nele nós somos preenchidos. Somente na presença do Pai, com os banquetes que são encontrados na casa do Pai, somente estando bem pertinho do Pai, o nosso vazio é preenchido. Querido, eu peço com todo cuidado, com toda cautela, sabendo que se aplica a mim também. Sonde o seu coração, sonde a sua vida, veja os seus caminhos, perceba que não há lugar melhor do que a casa do Pai. Eu falo isso pensando que você pode já ter parecido com o filho pródigo, mesmo que por curtos períodos. Nesse mundo, às vezes, diante de alguns prazeres, a gente prefere esses prazeres do que a casa do Senhor. Mas você não tem como fugir. Assim como o filho pródigo percebeu, lá no lamaçal, que a casa do Pai era mais segura, esse dia chegará para todos nós. Se você por acaso pensou em fugir da casa do Senhor por algum momento, você vai perceber, mesmo quando estiver lá nos seus deleites e pecados, a casa do Pai é mais segura. A casa do Pai tem algo mais. A palavra ainda vai te incomodar. Você vai lembrar que em um determinado domingo você estava junto aos irmãos, desfrutou da comunhão, comeu na festa ágape e participou de tudo aquilo, daquela comunhão com os irmãos do Catolé, e de repente sua vida não tem mais isso. Está faltando alguma coisa. Caminhar distante de Deus faz isso com o nosso coração. A gente sente falta da casa do Senhor. Se você por acaso já trocou a casa do Senhor, um domingo com os seus irmãos, por uma praia, por um dia de lazer aleatório. Se você preferiu de fato, no seu coração, eu não estou dizendo que você está de férias e vai aproveitar, mas se de fato você disse, é melhor estar na praia do que na casa do Senhor, com esse pensamento, você ainda pareceu com o filho pródigo. Se você disse, hoje eu prefiro ver o Flamengo perder de 3-0 para o Cuiabá, é melhor, eu vou assistir esse jogo porque eu estou muito confiante, a Arrascaeta vai fazer tudo, e você viu lá o Flamengo perder e tomou 3-0, você trocou a casa do Pai pelo lamaçal dos porcos. Nada contra o Flamengo. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Você não pode trocar a casa do Pai por prazeres temporais e momentâneos. Não vale a pena viver assim. Somente na casa do Pai nós estamos seguros. Segunda lição, agora aos irmãos mais velhos. E essa fala muito mais com o nosso coração. O que você faz quando o filho mais novo entra por aquelas portas? O que você faz quando um pecador arrependido entra na casa do Senhor? Você deve estar pensando, eu recebo muito bem, eu sou muito acolhedor, eu sou muito simpático, eu fico sorrindo para todo mundo, eu falo com todo mundo, então, se entrar um pecador agora, eu vou ficar tranquilo, eu vou falar com ele tranquilamente. Então, deixa eu dificultar um pouco mais a história. Se por aquelas portas, domingo que vem entrar um homossexual e sentar do lado do seu filho, o que você faz? Se aquele homossexual ouviu a palavra do Senhor e está lutando em seu coração para agir biblicamente, para agir de modo sincero diante do Senhor, como você vai reagir?
Se por aquelas portas entrar alguém que viveu na vida da promiscuidade, que ganhava dinheiro com os prazeres desse mundo, uma prostituta entrar por essas portas, sentar do lado do seu marido, se o coração dela está arrependido, mas ela ainda não tem as vestimentas santas que um presbiteriano tem, se ela ainda está nessa fase de transição e adaptação, como você reage se ela sentar do lado do seu marido? Você vai dizer, não, Senhor, essa mulher chegou agora, ela estava lá com os porcos. Eu andei na casa do Senhor todos os dias, eu sou justo e reto, eu obedeço o Senhor todos os dias, e o Senhor recebe essa mulher. Não, na casa do Senhor, não. Nosso coração faz isso. O nosso coração muitas vezes é como o desse irmão mais velho. A gente quer que todos sejam exatamente iguais. E eu não estou dizendo que ela vai continuar se vestindo de modo estranho e que o homossexual vai continuar sendo homossexual, não. Eu estou dizendo que eles vão se ajeitar. Mas quando ele volta, quando ele vem para a casa do Senhor, ele ainda está com as marcas do pecado. Ele ainda está com as cicatrizes abertas, as feridas abertas, ele ainda está sangrando por tudo que ele provou lá fora. E diante disso, o que nós fazemos? Enquanto igreja de Cristo, a gente joga pedra nessas pessoas. Se entrasse agora um ex-drogado por aí, alguém que foi liberto aí da cadeia e veio agora, qual seria a sua reação? Você ia tirar seus filhos e proteger? A igreja é lugar para essas pessoas, sim. É na igreja, na casa do Pai amoroso, que todos os doentes, eu e vocês, todos os doentes, os pecadores, encontram cura, encontram o abraço e o beijo de um Pai amoroso. É na casa do Pai que as nossas feridas são tratadas, que a nossa alma é consolada, que o nosso coração é transformado por esse amor de cruz. Cristo é o grande médico. Cristo é o grande Pai amoroso que abre as portas mesmo para que o filho pecador volte, para que aquele que esteve no lamaçal perceba que aqui ele está seguro, que aqui ele vai ser acolhido. Sim, são vários pecadores, são várias pessoas com julgamentos e cabeças diferentes, mas é o mesmo Cristo que nos une, é o mesmo Cristo que com alegria vai em busca da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho rebelde e do filho que está em casa, mas que está com o coração distante dele. Esse é o Cristo que vai ao nosso encontro. Esse é o médico dos médicos que nos sara. Por fim, uma terceira lição que esse texto nos traz é quanto ao Pai amoroso. Querido, o Pai amoroso não faz distinção. Ele não prefere o que está há 30 anos na igreja do que o que chegou há um ano. Todos os filhos do Pai são amados com o mesmo amor. Tudo bem, eu sei, você é filho de pastor, você nasceu na igreja, você nunca se desviou, você nunca experimentou o mundão e todos os prazeres da carne. Mas isso não te faz mais digno. Isso não te faz ter mais carinho do Senhor por causa disso. Você não tem méritos diante de Deus, assim como o homem que esteve no mundão, que experimentou todas as coisas. Nenhum de nós tem mérito diante do Senhor. Diante do Senhor, a nossa única argumentação é a cruz de Cristo. Diante do Senhor, tudo o que eu posso mostrar são os meus pecados. Diante do Senhor, tudo o que eu tenho a trazer é um pedido de socorro, dizendo, eu preciso de um Redentor, eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso desse abraço, desse beijo do Pai que me acolhe novamente. Todos nós somos assim. Hoje pela manhã eu estava falando com o pessoal da UPA sobre isso. A gente tem uma UPA, graças a Deus, muito tranquila. Aparentemente, nenhum dos nossos adolescentes e jovens foi daquele que experimentou o mundão e viveu na vida de farras e micarandas, até porque não tem mais isso e eles nem provavelmente pegaram esse período. Mas ainda assim, o coração deles precisa da cura que vem de Cristo. Não é porque eles nasceram dentro da igreja presbiteriana que eles já nasceram crentes e convertidos. Eles nasceram pecadores, de fato, e eles sabem disso. Eles sabem que precisam de um médico para uma doença que está mais mascarada do que a da pessoa que está lá fora. Não é porque ele cresceu dentro da igreja que ele cresceu imune ao pecado. O Pai amoroso cuida do filho que está dentro de casa e cuida do filho que está fora. Se você é o irmão mais novo da história, se você é o irmão mais velho da história, o mesmo Pai cuida de todos eles. O mesmo Pai tem graça, bondade, compaixão. Em Cristo nós somos amados. Em Cristo nós somos aceitos na casa do Pai. Em Cristo, todos os filhos pródigos, todos os irmãos mais velhos podem desfrutar dessa bênção que é se arrepender e se achegar ao Pai. Ah, irmãos, que amemos como Cristo amou. Que seja uma marca da Igreja Presbiteriana do Catolé. Abraçar os filhos pródigos. Abraçar também os irmãos mais velhos que estão entre nós. Abraçar todo aquele
que foi amado por Cristo. Sabe por quê? Porque fomos lavados pelo mesmo sangue. Tanto que experimentou de toda a treva desse mundo, quanto aquele que experimentou só de pequenas gotas. Todos nós fomos lavados pelo mesmo sangue. Que a cruz de Cristo seja a corrente que nos une. Que os laços do Calvário sejam a força que nos mantém unidos. Que entre nós não haja dissensões, dizendo aqueles são mais impuros e eu sou um crente de marca maior porque eu cresci na igreja. Eu sempre estive na casa do Senhor, então eu sou mais digno, eu nem me misturo com esses porcos de baixo. Que nós sejamos o povo unido pela cruz. Que nós saibamos desejar Jesus Cristo, não as bênçãos de Cristo. Que nós não desejemos a herança do Pai, mas a comunhão com o Pai. Que amemos a casa do Pai, a casa do Senhor e não aquilo que Ele pode oferecer. Que saibamos desfrutar da comunhão que é ter o irmão mais novo e o irmão mais velho junto a nós. Que possamos ser o povo de Cristo, que ama a Cristo e não somente o que Ele pode dar. Vamos ter um momento de oração? Senhor Deus, Pai de amor, de infinita misericórdia, nós, como teus filhos, tantos filhos pródigos, tantos irmãos mais velhos, te pedimos, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum desejo de autojustificação, vê se há em nós algum sentimento de que somos superiores e nos livra desses caminhos. Que possamos amar como Cristo amou, que amou os pecadores, os imundos que sentaram na sua mesa para ouvir o que Cristo tinha para falar. Que também possamos sentar diante da tua presença, reconhecendo o nosso coração que é falho, que é pecador, mas que foi abraçado por um Pai amoroso. Que a cruz de Cristo seja o que nos une todos os dias. Ah, Pai, prepara a nossa igreja para receber pecadores, para receber tantos filhos pródigos que estão a vagar nesse mundo. Que sejamos receptivos, amorosos, calorosos, que nos alegremos quando um filho perdido volta para a casa do Pai. Que possamos saber e fazer essa grande festa que há quando alguém se arrepende. Que não sejamos idólatras como o filho mais velho, pensando que a casa do Pai é só nossa, mas que amemos ao Senhor de todo o nosso coração. Amemos aos nossos irmãos, os mais velhos, os mais novos, os mais sujos, os menos sujos. Que possamos amar verdadeiramente como Cristo amou na cruz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.